Existe um tipo muito específico de silêncio que você só encontra na beira de uma represa, exatamente quando o sol começa a se esconder atrás da linha das árvores. Não é um silêncio vazio. É preenchido pelo som da água batendo nos pilares do pier, pelos grilos afinando seus instrumentos para a orquestra noturna e pelo vento sussurrando entre as araucárias antigas. Para mim, esse silêncio custou caro. Custou 3 anos da minha vida, todos os meus finais de semana e quase R$750 mil das minhas economias suadas. Mas, sentada ali no deck que eu mesmo lixei e envernizei com minhas próprias mãos, sentindo o cheiro da madeira de demolição e vendo a luz dançar na água, eu sabia que valia cada centavo. Meu nome é Thaís, tenho 33 anos e trabalho como paisagista na capital. A maioria das pessoas que me conhece profissionalmente me vê como organizada, talvez um pouco reservada e extremamente focada. Elas veem a mulher que gerencia equipes de empreiteiros e projeta jardins de 6 dígitos para clientes de condomínios de luxo. Elas não veem a versão de mim que existe aqui na chácara. Aqui sou apenas eu. Sou a mulher que veste macacão manchado de tinta e bebe cerveja barata enquanto admira um muro de ármore perfeitamente nivelado. Esta casa nem sempre foi um santuário. Quando minha avó faleceu, 4 anos atrás, este lugar mal parava em pé. Era um casebre caindo aos pedaços que não via uma demão de tinta desde os anos 90. O telhado tinha goteiras em 3 lugares. A fundação estava cedendo perigosamente no lado norte, e o interior cheirava uma mistura de mofo e naftalina. Quando o testamento foi lido, minha família riu. Minha irmã mais nova, Camila, ficou com a coleção de joias da vovó e o carro do ano. Meus pais, Roberto e Denise, ficaram com a maior parte das economias e a casa principal da família na cidade. Eu fiquei com a propriedade na represa, que meu pai carinhosamente chamava de buraco sem fundo. Boa sorte com isso, Thaís, meu pai disse, batendo no meu ombro com um sorriso sarcástico. Você vai gastar mais com caçamba de entulho do que o terreno vale. Devia vender o lote para uma incorporadora e se livrar logo disso. Mas eu não queria vender. Eu vi algo naquela estrutura sólida. Sendo paisagista, vi o potencial do terreno em declive que levava até a água. Vi como a luz da manhã batia na janela da cozinha. E mais do que tudo, vi um escape. Vi um lugar que poderia ser meu, e somente meu. Um lugar onde eu não fosse a decepção do Roberto e da Denise ou a sombra da Camila. Então eu mantive a propriedade. Peguei um empréstimo consignado, aprendi a colocar drywall, aprendi a fazer rejunte de tijolinho à vista, passei minhas noites de sexta-feira dirigindo 3 horas para sair da confusão de São Paulo, trabalhando até meus músculos gritarem, dormindo num colchão inflável num quarto empoeirado e dirigindo de volta tarde da noite no domingo. Meus amigos pararam de me convidar para sair porque eu estava sempre na obra. Minha vida amorosa murchou e morreu porque, francamente, eu estava casada com aquela reforma. E agora, finalmente, estava pronta. Tomei um gole do meu vinho e olhei ao redor. O deck estava impecável. Dentro, a sala em conceito aberto ostentava uma lareira de pedra restaurada e janelas do chão ao teto que molduravam a represa como uma pintura viva. A cozinha tinha bancadas de quartzo e armários planejados que eu mesmo ajudei a instalar. O jardim era uma obra-prima de plantas nativas da Mata Atlântica e caminhos de pedra. O imóvel estava avaliado em quase 3 vezes o que eu tinha investido. Mas o valor não estava nos reais. O valor estava na paz. Este era o único lugar na Terra onde eu me sentia segura. Era o único lugar onde eu não sentia que estava esperando a bomba explodir. Meu celular vibrou no corrimão ao meu lado, zumbindo agressivamente contra a madeira. A tela acendeu, estilhaçando a atmosfera do crepúsculo. O nome na tela era Mãe. Meu estômago deu aquele salto familiar, uma mistura de ansiedade e exaustão que fui condicionado a sentir desde criança. Encarei o telefone, debatendo se deixava cair na caixa postal. Mas eu sabia que se não atendesse, ela ligaria para o pai. E se o pai ligasse, ele estaria bravo. E se o pai estivesse bravo, minha semana inteira seria miserável. Respirei fundo, pousando a taça de vinho. A paz tinha acabado. Os sanguessugas me encontraram. Deslizei o dedo pela tela e levei o telefone ao ouvido. Oi, mãe. Thaís, por que você demora tanto para atender?
A voz dela era estridente, cortando o ar calmo da noite como uma sirene. Tô te mandando mensagem há 10 minutos. Eu estava lá fora, mãe, não estava com o celular em cima de mim. Menti. Tá tudo bem? Tá tudo maravilhoso, na verdade. Melhor que maravilhoso. Vamos ter um almoço de família no domingo, às 13 horas. Não se atrase. Não era uma pergunta, era uma intimação. Mãe, estou na chácara. São 3 horas de viagem. Tenho trabalho cedo na segunda-feira. Ah, pare de ser dramática, ela interrompeu. Você pode voltar domingo de manhã. É importante, Thaís. É um grande anúncio. A Camila e o Júnior estarão lá. Não reunimos a família toda há meses. Um grande anúncio. Isso geralmente significava que a Camila tinha feito algo e todos nós devíamos aplaudir e abrir a carteira. Tudo bem, eu disse, meus ombros caindo. Eu estarei lá. Ótimo. E vista algo decente, não aquelas roupas de obra que você vive usando. Ela desligou antes que eu pudesse dizer tchau. Encarei a tela preta do meu celular. O pôr do sol lindo, de repente, parecia um pouco mais cinza. Essa era a dinâmica, sempre foi a dinâmica. Crescendo, havia 2 papéis distintos em nossa casa. Camila era dourada, era bonita, falante e nunca errava. Se ela reprovava numa prova, a culpa era do professor. Se batia o carro, a culpa era do outro motorista. Depois havia eu. Eu era responsável, a faz-tudo, o bode expiatório. Se eu tirava nota 10, era o esperado. Se precisava de ajuda, estava incomodando. Lembrei da minha formatura na faculdade. Trabalhei em 2 empregos para pagar minhas mensalidades e não ter dívidas de FIES. Meus pais me deram um cartão e um vale-presente de R$100 numa livraria. 2 anos depois, quando Camila se formou aos trancos e barrancos em um curso genérico de humanas numa faculdade particular, eles deram a ela um carro 0 km porque ela se esforçou muito. Eu ainda dirigia meu Honda Civic com 15 anos de uso na época. Quando perguntei por que fizeram aquilo, meu pai apenas deu de ombros e disse: Camila precisa de um carro confiável para ir às entrevistas. Você já está estabelecida, Thaís. Você sabe se virar. Esse era o refrão da minha vida. A Thaís sabe se virar. Não era só o dinheiro, era o espaço emocional. Quando éramos adolescentes, Camila decidiu que tinha medo do escuro e não podia dormir no quarto dela porque dava para o quintal. Então, meus pais me fizeram trocar de quarto com ela. Abri mão do quarto grande com a janela para a rua e fui para o quarto pequeno perto da área de serviço. Camila encheu meu quarto antigo de pôsteres e roupas e nunca me agradeceu uma única vez. Fiquei ali no meu deck, a memória deixando um gosto amargo na boca. Olhei para trás, para minha casa, minha linda, robusta e reformada chácara na beira da represa. Essa era a única coisa que eles não tinham me dado. Essa era a única coisa pela qual não podiam levar o crédito. Eles não levantaram um dedo para me ajudar a construir isso. Na verdade, só visitaram 2 vezes em 3 anos. Nas 2 vezes, criticaram as cores da tinta e reclamaram que a viagem era longa demais. Levantei-me e entrei, trancando a pesada porta de correio de vidro atrás de mim. Senti um estranho pressentimento, um peso no peito que me dizia que aquele almoço de domingo não seria apenas mais um frango assado e conversas educadas. Passei o resto do fim de semana limpando a casa, esfregando os chãos que já estavam limpos, tentando gastar energia nervosa. No domingo de manhã, enquanto arrumava minha mala para voltar ao subúrbio, dei uma última olhada na represa. Volto na próxima sexta, sussurrei para a casa vazia, como se prometesse a um amante. Eu não fazia ideia de que estava mentindo. A casa dos meus pais sempre cheirava a lustra-móveis e julgamento. Quando entrei na garagem exatamente às 12h55 no domingo, vi o carro da Camila já estacionado. Era um SUV novo, claro que era. Júnior, o marido dela, estava encerando o carro na entrada. Júnior até que era um cara legal, eu acho, mas tinha espinha dorsal de uma água-viva. Trabalhava meio período na loja de materiais de construção do tio e passava o resto do tempo jogando videogame. Ele se encaixava perfeitamente na nossa dinâmica familiar porque nunca desafiava meu pai. E aí, Thaís? Júnior acenou, segurando uma flanela. Quanto tempo? Como vai o barraco no mato? Tá pronto. E é uma casa, Júnior, não um barraco, eu disse, pegando minha bolsa. Ah, tá, certo. A mansão. Entra logo, sua mãe tá esperando. Lá dentro, a mesa estava posta com a louça boa. Aquilo era sério.
Minha mãe, Denise, andava de um lado para o outro na cozinha de avental, cantarolando. Meu pai, Roberto, estava sentado em sua poltrona assistindo a Fórmula 1. Olha lá aí, disse o pai, sem tirar os olhos da TV. Chegou em cima da hora, hein? Estou 5 minutos adiantada, pai. Sentem-se, sentem-se. A mãe nos guiou para a mesa. Temos grandes novidades. Sentamos. O frango assado estava seco como sempre, mas todos comemos e elogiamos a chefe como exigido por lei naquela casa. Camila estava praticamente vibrando na cadeira. Ela olhou para o Júnior, depois para a mãe, depois para o pai. Ok, não aguento mais esperar, Camila gritou. Ela se levantou e tirou uma pequena foto de ultrassom do bolso, jogando-a na mesa. Estamos grávidos! Minha mãe gritou de alegria, batendo palmas. Meu pai levantou e apertou a mão do Júnior vigorosamente. Um netinho! Ou netinha! Finalmente, coloquei meu melhor sorriso. Parabéns, Camila, é uma notícia maravilhosa. E eu fui sincera, na maior parte. Eu adorava crianças. Esperava que a maternidade ajudasse a Camila a amadurecer. Obrigada, Camila sorriu de orelha a orelha. Mas isso nos leva à segunda parte da discussão. A sala ficou quieta. Mamãe enxugou uma lágrima do olho e sentou-se, o rosto ficando sério. Ela estendeu a mão e segurou a de Camila. Estivemos conversando, começou a mãe, baixando a voz para aquele tom maternal razoável que ela usava logo antes de pedir algo absurdo. Camila e Júnior estão naquele apartamento de 1 quarto no centro. É no 3º andar sem elevador. É barulhento. O bairro está ficando perigoso. E não é lugar nenhum para criar um bebê. Ok, eu disse lentamente, tomando um gole d'água. Então vocês estão procurando um lugar novo? Nós olhamos, intrometeu-se Júnior. Tudo está tão caro agora. Os juros do financiamento estão loucos. Não conseguimos aprovar crédito para nada decente com a minha renda atual. Exatamente, disse meu pai, cortando seu bife com agressividade. A família precisa se ajudar. Precisamos de uma solução. 3 pares de olhos se voltaram para mim. Congelei. Meu garfo parou na metade do caminho até minha boca. Por que vocês estão olhando para mim? Thaís, querida, disse a mãe, sorrindo aquele sorriso doce e tóxico. Você tem aquela casa grande na represa. Está toda reformada agora, certo? 3 quartos, 2 banheiros, um quintal grande para uma criança brincar. Sim, eu disse, meu sangue gelando. É. E você é solteira, declarou meu pai. Não foi uma observação, foi uma acusação. Você mora no seu apartamento na cidade durante a semana. Só vai para lá nos fins de semana. É um desperdício. Não é um desperdício, eu disse, minha voz tremendo levemente. É minha casa, eu construí. Ninguém está dizendo que você não trabalhou duro nela, a mãe tentou acalmar. Mas a Camila é sua irmã. Ela está trazendo uma nova vida para esta família. Ela precisa de um lar seguro e bonito, e você tem um lar, apenas parado. O que vocês estão pedindo? Perguntei, embora já soubesse. Não estamos pedindo, disse meu pai, olhando bem nos meus olhos. Decidimos que é a coisa certa a fazer. Você deve passar a escritura da chácara para Camila e o Júnior como presente para o bebê. Um começo para a nova família deles. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para Camila. Ela nem estava envergonhada. Parecia cheia de expectativa. Parecia que estava esperando que eu entregasse as chaves ali mesmo. Vocês querem que eu dê minha casa para eles? Engasguei. Uma casa que vale quase 2 milhões de reais? De graça? Você ainda pode visitar, chilreou Camila. Manteríamos o quarto de hóspedes para você. Pode subir quando quiser. Bom, talvez ligue antes, já que com o bebê vamos precisar de privacidade. Mas ainda é, sabe, propriedade da família. Não é propriedade da família, eu disse, levantando-me. Minhas pernas pareciam fracas. É minha propriedade. Meu nome está na escritura. Meu dinheiro pagou os materiais. Meu suor está naquelas paredes. Não seja egoísta, Thaís, mamãe explodiu, sua fachada doce caindo instantaneamente. Você tem um bom emprego, pode pagar seu apartamento. A Camila não tem nada. Você quer que sua sobrinha ou sobrinho cresça numa favela? Isso não é problema meu, gritei. Eu nunca tinha gritado com eles antes. Não vou dar minha casa para vocês. Vocês estão loucos?
Você está insana? Pai socou a mesa, fazendo os talheres pularem. Olha o tom. Somos uma família. Nós nos ajudamos. Você tem mais do que precisa e sua irmã está sofrendo. Você vai fazer isso. Não, eu disse. Não vou. Peguei minha bolsa. Se você sair por essa porta, gritou a mãe levantando-se, não se atreva a pensar em voltar até recobrar o juízo. Você está arruinando a alegria desta família. Você é uma menina invejosa e amarga. Tenho 33 anos, mãe, eu disse com a mão na maçaneta, e pela primeira vez na vida estou agindo como tal. Saí. Entrei no meu carro. Dirigi para longe com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Eu não sabia na época, mas tinha acabado de disparar o primeiro tiro numa guerra que nunca quis lutar. Mas se eles queriam minha casa, teriam que passar por cima de mim. Mal sabia eu que eles não tinham intenção de passar por cima. Eles planejavam passar por trás de mim. A viagem de volta para a cidade naquela noite de domingo foi um borrão de lágrimas e raiva contida. Desliguei meu telefone na metade do caminho, porque as notificações chegavam tão rápido que estavam me distraindo da estrada. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento, seguro atrás da minha porta com 2 trancas, cometi o erro de ligá-lo novamente. 37 chamadas perdidas, 14 correios de voz, 62 mensagens de WhatsApp. Não eram apenas meus pais, eram os macacos voadores. Em dinâmicas familiares narcisistas, macacos voadores são os facilitadores, as pessoas que o abusador recruta para fazer seu trabalho sujo e assediar a vítima. Meu telefone estava cheio de mensagens de primas com quem eu não falava há anos, tias que geralmente ignoravam meu aniversário e até algumas amigas da Camila. Uma mensagem da tia Linda dizia: ouvi dizer que você fez sua mãe chorar hoje à noite. Como pode ser tão sem coração como uma mulher grávida? Sangue é mais grosso que água, Thaís. Outra de um primo: nossa, recusar ajudar a irmã. Que baixo nível, até pra você. Eles estavam criando uma narrativa onde eu era vilã. O dragão ganancioso sentado em uma pilha de ouro, enquanto a pobre Santa Camila estava sendo forçada a viver na rua. Nenhum deles mencionou que a Camila dirigia um SUV de luxo, ou que meus pais tinham acabado de voltar de um cruzeiro 2 meses atrás. Fatos não importavam, a narrativa importava. Não dormi naquela noite. Fui trabalhar na segunda-feira movida a café e adrenalina. Tentei focar nas plantas baixas do projeto do condomínio Mila, mas minhas mãos tremiam. Eu esperava que meu telefone tocasse, mas eles não apenas ligaram, eles escalaram a situação. Na quarta-feira à tarde, eu estava numa reunião com um fornecedor no saguão do meu prédio comercial. Meu escritório é pequeno, mas prestigiado, localizado num prédio espelhado na Faria Lima. Profissionalismo é tudo ali. De repente, ouvi uma comoção perto da recepção. Eu sou a mãe dela. Vocês não podem me impedir de ver minha filha. Meu sangue virou gelo. Olhei para cima e vi minha mãe, Denise, parada na recepção. Ela vestia suas roupas de missa, um vestido floral modesto e um cardigan, mas seu rosto estava contorcido numa máscara de fúria justiceira. A pobre recepcionista, uma garota de 20 anos chamada Sara, parecia aterrorizada. Mãe, eu disse, andando rápido até lá. Precisava tirá-la dali antes que meu chefe aparecesse. O que a senhora está fazendo aqui? Minha mãe girou e seu rosto instantaneamente desmoronou. Ela começou um choro alto e teatral. Thaís! Oh, Thaís, graças a Deus! Por favor, você tem que ouvir a razão. Ela se lançou sobre mim, agarrando meus braços. O fornecedor com quem eu estava reunida assistia com olhos arregalados. Mãe, para! Eu disse entre dentes, tentando me soltar. Este é meu local de trabalho, você precisa ir embora. Não podemos deixar sua irmã virar sem teto. Ela lamentou alto o suficiente para todo o escritório ouvir. Como você pode ser tão cruel? Eu te criei melhor que isso. Somos uma família. Você tem aquela casa enorme vazia e está deixando apodrecer enquanto sua irmã sofre. Não está apodrecendo, mãe. Está toda reformada e a Camila não é sem teto. Eu disse, minha voz subindo apesar dos meus esforços. Por favor, pare de fazer barraco. Não vou embora até você assinar os papéis. Ela enfiou a mão na bolsa enorme e tirou um envelope pardo. Seu pai pediu para o advogado redigir. É uma doação simples. Só assina, Thaís.
Assina e prove que nos ama. Ela tentou empurrar o envelope nas minhas mãos. Dei um passo para trás e o envelope caiu no chão, espalhando papéis pelo piso de porcelanato polido. Sai daqui, eu disse, minha voz tremendo. Sai agora ou eu chamo a segurança. Ela parou de chorar instantaneamente. Seus olhos se estreitaram em fendas. Você chamaria a segurança para sua própria mãe? Sim, eu disse, chamaria. Meu chefe, Sr. Henderson, saiu de seu escritório. Ele era um homem sério que tolerava zero drama. Thaís, algum problema? Não, senhor, eu disse, meu rosto queimando de humilhação. Minha mãe já estava de saída. Mamãe olhou para o Sr. Henderson, depois para mim, percebeu que tinha perdido aquele round. Alisou o vestido, abaixou-se para pegar os papéis e me fuzilou com puro veneno no olhar. Você é uma decepção. Ela sussurrou baixo o suficiente para só eu ouvir. Seu pai estava certo sobre você. Ela virou as costas e marchou para fora das portas giratórias. Fiquei ali no saguão, sentindo os olhares dos meus colegas queimando minhas costas. Eu queria desaparecer. Mas em vez disso, pedi desculpas ao fornecedor, fui ao banheiro, joguei água fria no rosto e voltei ao trabalho. Aquele foi o momento em que percebi que aquilo não ia acabar. Eles não aceitariam um não. Eles iriam destruir minha vida, pedaço por pedaço, até eu ceder. Na quinta-feira, o choque inicial tinha passado, substituído por uma paranoia fria e dura. Bloqueei os números dos meus pais, junto com os da Camila e do Júnior. Coloquei minhas redes sociais no privado. Achei que tinha construído um muro, mas não percebi que eles já estavam cavando um túnel por baixo. Eu estava num canteiro de obras supervisionando a instalação de um lago de carpas quando meu telefone tocou. O identificador dizia Seu Valdir. Valdir era um velho amigo do meu avô, corretor de imóveis local, um senhor rabugento, mas gentil, que tinha intermediado a compra do sítio pela minha avó nos anos 80. Ele me ajudou com o inventário quando herdei a propriedade. Era uma das poucas pessoas na minha cidade natal em quem eu realmente confiava. Oi, seu Valdir! Atendi, limpando a terra das mãos. Como vai? Não estou vendendo, se é por isso que está ligando. Houve uma longa pausa do outro lado. Thaís. A voz do Valdir soava séria, tensa. Eu sei que você não está vendendo. É por isso que estou ligando. Recebi uma visita do seu pai hoje de manhã. Meu estômago despencou. O que ele queria? Ele veio ao escritório pedindo cópias dos mapas de topografia e da escritura original, disse Valdir lentamente. Disse que você perdeu suas cópias e pediu para ele pegar. Disse que você estava se preparando para transferir o título para ele por questões de proteção patrimonial. Isso é mentira, eu disse, apertando o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Nunca disse isso a ele. Tenho minha escritura num cofre no banco. Imaginei, Valdir suspirou. Falei para ele que não podia liberar documentos de clientes sem o proprietário presente. Ele ficou agitado. Mencionou algo sobre ter uma procuração arquivada. O mundo pareceu girar. Uma procuração. Meu Deus, sussurrei. Thaís? Quando eu tinha 22 anos, gaguejei, minha mente voltando no tempo. Fiz aquela cirurgia na coluna. Fiquei sob anestesia e em recuperação por semanas. Eles me fizeram assinar uma procuração para cuidarem das contas médicas e do banco enquanto eu estava incapacitada. Você chegou a revogar? Valdir perguntou gentilmente. Eu acho que não. Pensei que vencia ou que só esqueci. Nunca mais usamos. Procurações públicas de plenos poderes não vencem a menos que você especifique uma data ou revogue por escrito em cartório, explicou Valdir. Se eles ainda têm aquele documento, e se for uma procuração geral, Thaís, eles podem legalmente assinar uma escritura em seu nome. Podem vender a casa para eles mesmos por R$1 e seria tecnicamente legal. Senti que ia vomitar. Não era mais apenas uma exigência, era um assalto. Eles estavam ativamente planejando roubar minha casa usando um pedaço de papel que assinei quando estava vulnerável e com dor uma década atrás. O que eu faço, Valdir? Perguntei, o pânico subindo na garganta. Você precisa ir ao cartório imediatamente e fazer uma revogação, aconselhou. Mas, Thaís, se eles estão tão determinados, a revogação pode só atrasá-los.
Se apresentarem aquele documento antigo num tabelionato diferente que não te conhece, podem conseguir passar antes que a revogação entre no sistema. Golpes imobiliários em família acontecem mais do que você imagina. Olhei para o jardim pacífico que estava construindo para meu cliente. Parecia 1 milhão de quilômetros do caos da minha vida. Eles foram na chácara ontem, eu disse, lembrando de uma notificação da câmera de segurança que ignorei porque estava deprimida demais para olhar. Devem estar medindo para as cortinas. Thaís, me escute, disse Valdir, baixando a voz para um sussurro. Se você quer salvar o capital dessa casa, precisa sair dessa. Precisa vender para um terceiro. Uma vez vendida para um comprador de boa-fé, seus pais não podem tocar nela. O dinheiro vai para a sua conta e a casa pertence a outra pessoa. Venda. O pensamento partiu meu coração. Gastei 3 anos construindo aquele lugar, Valdir. É minha alma. Eu sei, menina, eu sei. Mas você quer ficar com a casa e lutar uma guerra judicial com seus pais pelos próximos 5 anos? Quer eles aparecendo todo fim de semana, quebrando janelas, trocando fechaduras? Porque é para lá que isso está indo. Eles se sentem no direito, não vão parar. Ele estava certo. Eu sabia que estava. Mesmo que eu bloqueasse o roubo legal, eles destruiriam a paz, envenenariam a água. O santuário já tinha sido violado. Ache um comprador, eu disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas tem que ser rápido, tem que ser feito antes que eles percebam que eu descobri. Posso ter alguém, disse Valdir. Ele estava no meu escritório ontem procurando uma propriedade isolada. Tem dinheiro vivo e pressa. Mas, Thaís, você vai ter que aceitar um desconto pelo fechamento rápido. Não me importo com o preço, eu disse, enxugando os olhos. Só quero sair. Saí do trabalho mais cedo, alegando uma emergência familiar, o que era tecnicamente verdade. Fui direto ao cartório e protocolei a revogação da procuração. O escrivão carimbou às 16h15. Era um escudo, mais fino. Então dirigi para a represa. Cheguei bem depois de escurecer. A casa parecia sinistra ao luar, sombras se esticando pelo gramado. Não acendi as luzes principais. Não queria que os vizinhos, muitos dos quais eram amigos dos meus pais, soubessem que eu estava lá. Valdir me encontrou lá às 21h. Trouxe um homem com ele. Thaís, este é o Tenente Rocha, disse Valdir, apresentando a figura alta parada nas sombras da varanda. O Tenente Rocha deu um passo para a luz fraca da lanterna da varanda. Era um homem imponente, pelo menos 1,90 m, ombros largos e um corte de cabelo militar que gritava a polícia. Estava paisana, jeans e uma jaqueta escura, mas carregava-se com uma postura rígida e alerta. Parecia ter uns 45 anos, olhos cansados e um rosto que tinha visto coisa demais. Senhora, ele assentiu, o Valdir me diz que você tem uma situação complicada. É um eufemismo, eu disse, destrancando a porta. Entrem. Ficamos na cozinha. Eu nem tinha tirado o casaco. A casa parecia fria, sem vida. Já parecia que não era mais minha. Preciso ser franca, eu disse, olhando de Valdir para Rocha. Minha família está tentando roubar esta casa. Eles acham que pertence a eles. Se eu vender para o senhor, eles podem aparecer. Podem ser agressivos. Não quero jogar meu drama no seu colo. Rocha caminhou até as portas de vidro e olhou para a represa escura. Ficou em silêncio por um longo momento. Sou da polícia militar. Rota, disse Rocha, sua voz grave. Passei 20 anos na rua. Lido com gente agressiva como profissão. Francamente, estou procurando um lugar onde possa ficar em paz. Se alguém invadir minha propriedade, sei como lidar. Ele se virou para mim. Valdir diz que o preço pedido é R$1.600.000. R$1.600.000? O valor de mercado, e R$1.800.000, Valdir interveio. Mas para pagamento à vista, fechando em 3 dias, eu ofereço R$1.500.000, disse Rocha. No Pix. Fechamos no sábado. Dispenso vistorias. Pego como está. Porteira fechada com móveis e tudo. Meu coração apertou. 1,5 milhão. Era muito dinheiro. O suficiente para comprar minha liberdade e começar meu próprio negócio. Mas significava abandonar tudo o que construí. Olhei para os armários que pintei. Pensei no Natal sozinha lendo um livro. Então pensei na minha mãe gritando no meu escritório. Pensei no meu pai tentando forjar minha assinatura. Pensei na vida inteira sendo capacho.
Se eu ficasse com a casa, eles ganhariam. Eles me venceriam pelo cansaço. Acabariam se mudando e eu seria relegada ao quarto de hóspedes na minha própria casa. Mas se eu vendesse para um tenente da rota, uma satisfação fria e sombria se enrolou no meu estômago. Era a opção de terra arrasada. Se eu não podia ter, eles certamente não teriam. E vê-los tentar intimidar um homem como o Tenente Rocha seria uma justiça poética que eu saborearia pelo resto da vida. Fechado, eu disse, estendendo a mão. Rocha apertou. O aperto dele era como ferro. Sábado de manhã. Cartório na rua principal. Valdir organiza. Uma condição, eu disse. O senhor não pode contar a ninguém quem comprou, não até a escritura ser registrada. Meus pais têm amigos na cidade. Se descobrirem que estou vendendo, tentarão alguma liminar maluca. Prezo pela minha privacidade, senhora, disse Rocha. Ninguém saberá até eu me mudar. Valdir abriu a pasta e colocou o contrato preliminar na ilha da cozinha. Assinei com a mão tremendo. Você está fazendo a coisa certa, Thaís. Valdir sussurrou enquanto guardava as coisas. É só uma casa, você pode construir outra, mas não pode comprar sua liberdade. Eu sei, eu disse. Mas enquanto os via dirigir para longe, deixando-me sozinha na casa vazia pela última vez, eu não me sentia livre ainda. Só me sentia triste. Eu tinha 24 horas para empacotar minha vida pessoal e apagar minha existência da propriedade. E tinha que fazer isso sem ninguém me ver. O relógio estava correndo. Meus pais achavam que estavam jogando xadrez. Não perceberam que eu tinha acabado de virar o tabuleiro e ateado fogo na mesa. Por favor, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e deixe um comentário com o nome da cidade onde você mora. Cada comentário ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas. Muito obrigada. A noite de sexta-feira chegou com uma escuridão pesada. Avisei no escritório que tiraria o dia por motivo de doença, mas não descansei um segundo. Passei o dia inteiro na cidade comprando caixas de mudança reforçadas, preparando-me para a mudança mais dolorosa da minha vida. Dirigi até a chácara na minha caminhonete, mantendo os faróis apagados ao entrar na estrada de terra. Estacionei nos fundos, escondida atrás da garagem, caso Dona Célia, a vizinha, estivesse olhando pela janela. Dona Célia era uma velhinha doce, mas jogava tranca com minha mãe toda terça-feira. Se ela me visse carregando caixas tarde da noite, a linha direta da fofoca seria ativada em minutos. Destranquei a porta dos fundos e entrei no silêncio. A casa cheirava a madeira e a vela de baunilha que acendi no fim de semana passado. Cheirava ao meu lar, e em menos de 12 horas não seria mais. Não acendi as luzes do teto. Usei a lanterna do celular e um lampião de camping, mantendo a iluminação baixa. Movi-me como uma ladra na minha própria casa. O Tenente Rocha comprou a casa mobiliada, porteira fechada, o que foi uma bênção disfarçada. Significava que eu não precisava arrastar o sofá pesado ou a mesa de jantar. Mas também parecia que eu estava abandonando parte de mim. Comecei pelo quarto. Embalei minhas roupas, os poucos livros e a colcha de retalhos que minha avó costurou à mão 40 anos atrás. Aquela colcha era a única coisa que ela me deixou que meus pais não tentaram pegar. Dobrei-a com reverência, segurando as lágrimas. Depois fui para a sala. Tirei os porta-retratos da lareira. Fotos minhas cobertas de serragem, sorrindo ao lado da primeira parede que levantei. Fotos do nascer do sol. Fotos do meu cachorro, Buster, que faleceu ano passado. Embrulhei cada moldura em jornal, minhas mãos tremendo. Cada objeto que eu tocava disparava uma memória. O taco solto que consertei, a janela que troquei. Aquilo não era só uma construção, era um diário da minha resiliência. Era a prova de que eu podia construir algo bonito sem a ajuda dos meus pais. E agora, por causa da ganância deles, eu tinha que me apagar dali. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem da Camila. Ei, mana, a mãe disse que você tá sendo difícil. Deixa de ser chata. Eu e o Júnior estamos vendo cores pro quarto do bebê. Estamos pensando em verde sálvia pro quartinho. Seu quarto atual, hehe. Avisa quando podemos ir medir. A audácia era de tirar o fôlego. Seu quarto atual, RS. Ela já estava mentalmente medindo cortinas para um quarto onde eu estava de pé naquele momento. Ela não me via como uma pessoa perdendo sua casa. Me via como um obstáculo. Não respondi. Se respondesse, eu gritaria.
e precisava ficar quieta. Fui à garagem e carreguei minhas ferramentas. Minha serra circular, furiadeiras, lixadeira. Eram as armas que usei para lutar contra a decadência daquela casa. Agora estava batendo em retirada. Às 3 da manhã, a caminhonete estava cheia. Fiz uma varredura final. A casa parecia estranha. Os móveis ainda estavam lá, mas a alma tinha ido embora. Parecia... Sábado de manhã amanheceu cinza, combinando com meu humor. Dormi talvez 2 horas na cabine da caminhonete, estacionada num posto de gasolina 2 cidades adiante para não ser vista. Lá dentro, a luz estava fraca. Parecia menos... Bom dia, grunhiu Rocha. Bom dia, respondi com a voz rouca. Tirei tudo, a casa está pronta. A tabeliã... Ok, Thaís. Assinei e assinei. Minha assinatura, a mesma que meus pais planejavam forjar, fluía nas páginas. A cada canetada, senti uma amarra se rompendo. Assinatura. A casa não é mais minha. Assinatura. O jardim não é mais meu. E finalmente, disse Brenda, aqui está o comprovante da transferência bancária. R$1.500.000 foram enviados para sua conta. Deve cair na segunda de manhã. Olhei para o número. Era uma fortuna. Era liberdade. Mas encarando aquilo, só me senti vazia. Aqui estão as chaves, eu disse, deslizando um molho pesado pela mesa de mogno até o tenente Rocha. Porta da frente, fundos, garagem e galpão. Preciso avisar o senhor novamente, eu disse, olhando nos olhos. Minha família não sabe que vendi. Eles acham que estou só sendo teimosa. Eles sabem onde fica a chave reserva, embaixo do vaso na varanda. Eu a removi ontem, mas eles podem tentar procurar. Desde que venham, disse Rocha, um sorriso frio tocando seus lábios. Estarei me mudando hoje. Passarei o fim de semana todo lá. Por favor, não os machuque, eu disse automaticamente. Depois parei. Na verdade, faça o que tiver que fazer. Sigo a lei, senhora, disse Rocha. Sugiro que fique longe daqui por uns dias. Saí do cartório e entrei no ar fresco da manhã. Chequei meu aplicativo do banco. O lançamento futuro estava lá. A transação estava completa. Eu estava tecnicamente sem teto, rica e aterrorizada ao mesmo tempo. Dirigi até a saída da cidade. Precisava fazer uma última coisa para garantir que a armadilha funcionasse. Conhecia meus pais. Sabia que eram covardes. Se achassem que eu estava na chácara, hesitariam. Eles preferiam atacar quando eu estava ausente. Peguei meu celular, abri o grupo da família, aquele que eu tinha silenciado, mas não saído ainda. Digitei. Não aguento essa pressão agora. Estou indo para uma viagem a trabalho no Rio de Janeiro para esfriar a cabeça. Não me procurem. Volto no próximo sábado e conversamos. Encarei a mensagem. Era a isca perfeita. Viagem a trabalho significava que eu estava longe. Conversamos depois, dava a eles uma falsa esperança. Mas mais importante, dizia a eles, a casa está vazia, a Thaís foi embora, agora é a chance. Enviei. Quase imediatamente, os tiques azuis de visualização apareceram. 5 minutos depois, uma mensagem do pai. Ótimo, você precisa de tempo para pensar nas suas prioridades. Dirija com cuidado. Tão paternalista, tão falso. Ele não se importava que eu estivesse chateada, só se importava que eu tivesse saído do caminho. Ele provavelmente viu minha viagem como a janela de oportunidade perfeita para ir lá, trocar as fechaduras e criar uma situação de posse antes que eu voltasse. Desliguei o telefone. Peguei a estrada sentido litoral, longe de tudo. Reservei um quarto num resort spa a 3 horas dali. Eu tinha acabado de ganhar R$1,5 milhão. Podia pagar uma massagem. Enquanto os quilômetros passavam, o nó no meu peito começou a se soltar. Pela primeira vez em anos, se um cano estourasse, não era problema meu. E se uma família de narcisistas tentasse invadir, definitivamente não era problema meu. Imaginei o tenente Rocha na casa. Imaginei a viatura dele na garagem, escondida. Meus pais achavam que estavam entrando numa casa vazia para reclamar o prêmio. Não tinham ideia de que estavam entrando na toca de um urso. Domingo de manhã no spa foi surreal. Enquanto eu estava de roupão, esperando uma massagem com pedras quentes, minha família estava dirigindo direto para o abismo. Por volta do meio-dia, chequei minha pasta de mensagens bloqueadas. Hábito masoquista, eu sei.
Havia um texto da Camila às 10 horas. A caminho da chácara, mãe fez uma farofa, tão animada para medir o quarto. Valeu por ter saído, deixa tudo menos estranho. Depois um da mãe, às 11h30. Estamos parando para abastecer. Pai está levando a caixa de ferramentas caso a porta dos fundos emperre de novo. Te amo. Te amo. A frase me deu vontade de vomitar. Ela amava que eu estivesse ausente. Guardei o telefone. A armadilha estava armada. Mais tarde, soube da linha do tempo exata dos eventos através de uma combinação do boletim de ocorrência, do depoimento do Rocha e da fofoca detalhada do Valdir. A caravana da família chegou à propriedade exatamente às 12h15. Vieram em 2 carros, pai e mãe no sedã e Júnior dirigindo um caminhão de mudança alugado. Um caminhão. Eles não tinham ido apenas medir, tinham ido se mudar. Planejavam descarregar os móveis da Camila e estabelecer residência antes que eu voltasse do meu falso trabalho no Rio. Iam invadir minha casa e me desafiar a despejar uma mulher grávida. Dona Célia viu tudo. Disse que meu pai, Roberto, saiu do carro parecendo o dono do mundo. Levantou o capacho, congelou, chutou o capacho, verificou o vaso de plantas, sem chave. Posso imaginar a conversa. Mãe mandando ele checar os fundos, Júnior inútil, Camila reclamando. Eles passaram 20 minutos circulando a casa. Tentaram todas as janelas, trancadas. Segundo o BO, o ponto de ruptura foi às 12h45. Meu pai estava furioso. Na cabeça dele, aquilo era propriedade da família. Decidiu que tinha o direito moral de entrar. Foi ao caminhão e pegou um pé de cabra. Ele foi até os fundos, até as lindas portas francesas da cozinha. Ele não apenas forçou a fechadura, ele quebrou o vidro. O som deve ter ecoado pela represa. Ele enfiou a mão pelo buraco, destrancou o trinco e abriu as portas. "Vamos!" ele gritou. "Entramos!" Todos entraram. Mãe, Camila e Júnior. Entraram na cozinha, sapatos esmagando o vidro quebrado, sentindo-se vitoriosos. Estavam dentro. Tinham ganhado. Mas não estavam sozinhos. O tenente Rocha estava sentado na poltrona da sala lendo um livro. Não se mexeu quando bateram. Não se mexeu quando o vidro quebrou. Esperou até estarem totalmente dentro, invadindo sua propriedade. Então ele levantou. Rocha é um homem grande. Na sala fechada devia parecer uma montanha. Sua arma estava no coldre e na cintura, visível. "Posso ajudar?" Rocha perguntou, a voz calma, mas trovejante. Meu pai, cheio de adrenalina e arrogância, não recuou. Viu um estranho na casa da filha. "Quem diabos é você?" Pai gritou. "O que está fazendo na casa da minha filha? Saia, antes que eu chame a polícia." "Acho que o senhor devia chamar mesmo", respondeu Rocha friamente. "Mas eu sou o proprietário desta casa." "E você acabou de invadir." "Mentiroso!" mamãe gritou. "Minha filha é dona disso aqui. Ela está no rio. Você é um invasor. Roberto, tire ele daqui." Este foi o momento em que uma pessoa inteligente teria parado. Mas meu pai levantou o pé de cabra. Não foi necessariamente um golpe, talvez só uma ameaça. Mas para um policial da rota, aquilo é ameaça letal. "Solte a arma!" comandou Rocha, voz de comando policial. "No chão, agora!" Pai hesitou. Rocha não esperou. Fechou a distância em 2 passos. Torceu o pulso do meu pai, o pé de cabra caiu. Antes que meu pai pudesse processar, estava com a cara na parede, imobilizado. "O senhor está preso por invasão de domicílio qualificada e tentativa de agressão." Júnior tentou correr, mas tropeçou nos próprios pés. Camila começou a gritar histericamente. Mamãe tentou agarrar o braço do Rocha. "Não me toque, senhora," Rocha ladrou. "Para trás ou vai presa também." Rocha discou 190 com uma mão. "Aqui é Tenente Rocha. Tem invasores sob custódia na minha residência. Solicito viatura para transporte." Eu estava saindo da massagem quando meu telefone tocou. Era a delegacia local. "Alô, é Thaís?" perguntou o escrivão. "Temos uma situação. 4 indivíduos detidos. Dizem ser sua família. Alegam que você deu permissão para entrar." Respirei fundo. Era o momento da verdade. "Não dei permissão a ninguém", disse claramente. "Vendi a propriedade ontem. O dono é o Sr. Rocha. Se estão na casa dele, estão invadindo." "Vendeu?" O escrivão pareceu surpreso.
Ok, confere com o depoimento do tenente. Um momento. Uma voz familiar veio à linha. Era Sargento Miller, um policial local que estudou comigo. Thaís, é o Miller. Olha, tá uma bagunça aqui. Seu pai tá algemado, gritando que você armou pra ele. Sua mãe chorando. O Rocha tá prestando queixa. Invasão, dano ao patrimônio, ameaça. É coisa séria, Thaís. Quer vir aqui? Não, eu disse firme. Estou viajando a trabalho. Por favor, diga ao Sr. Rocha que sinto muito pelo dano à porta. Tenho certeza que o seguro cobre. Quanto às pessoas que vocês prenderam, não posso ajudá-las. São adultos que invadiram a casa de um estranho. Entendido, disse Miller baixando a voz. Cá entre nós, eles meio que mereceram. O Rocha não brinca em serviço. Eu sei. Tchau, Miller. Desliguei. Sentei num banco do spa e encarei a parede. Estava feito. Meu pai ia pra cadeia. Minha mãe estava humilhada. Esperei a culpa bater. Esperei me sentir uma péssima filha. Mas a culpa não veio. Em vez disso, senti um peso enorme sair dos ombros. Com licença, disse a atendente. Gostaria de adicionar uma limpeza de pele ao meu pacote. Tenho bastante tempo. Enquanto meu pai estava sendo fichado numa cela, eu estava fazendo uma máscara de argila. Foi a tarde mais libertadora da minha vida. Não voltei da minha viagem por mais 5 dias. Quando voltei, recebi a atualização completa da tia Jussara, a irmã sensata da minha mãe. Thaís, minha filha, disse ela, você chutou o vespeiro. Seu pai passou 24 horas na delegacia até sua mãe conseguir o dinheiro da fiança. O valor foi alto por causa da tentativa de agressão ao policial. E a aposentadoria dele? Perguntei. Esse é o problema. A notícia saiu no jornal local. Homem invade casa de PM. A empresa onde ele trabalha como supervisor tem política de tolerância zero. Ele foi demitido por justa causa devido ao envolvimento em crime. Aos 58 anos, com ficha suja, meu pai estava desempregado. Eles perderam as economias pagando advogados e fiança. Acontece que eles tinham emprestado grande parte do dinheiro para Camila e o Júnior pagarem dívidas, contando que eu daria casa para eles morarem de graça. Esse era o plano de aposentadoria deles, viver da minha generosidade. 6 meses se passaram. A dinâmica familiar implodiu. Sem a chácara e sem dinheiro, Camila e Júnior tiveram que se mudar para a casa dos meus pais. Imagine o caos. Um apartamento minúsculo transformado em campo de guerra. Júnior durou 4 meses antes de voltar para a casa da mãe dele. O divórcio está a caminho. Camila agora é mãe solteira, morando no quarto de infância com 2 pais amargurados e falidos. E quem eles culpam? Eu. Dizem para a cidade toda que sou um monstro que roubou a herança deles. A Thaís morreu para nós, minha mãe disse para Dona Célia. Quando ouvi isso, não fiquei triste, fiquei aliviada. Estar morta para eles significava que parariam de tentar me sangrar. Quanto a mim, estou escrevendo isso de uma mesinha de café em Ouro Preto. Peguei meu 1,5 milhão de reais e fiz um plano. Paguei minhas dívidas. Comprei um motorhome de luxo. Pedi demissão e caí na estrada. Trabalho como consultora online. Às vezes, tarde da noite, sinto falta da chácara. Dói saber que coloquei minha alma naquele lugar só para ter que vender para escapar da minha própria família. Mas então lembro da alternativa. Lembro do rosto da minha mãe exigindo que eu assinasse a escritura. Eu troquei tijolos e madeira pela minha sanidade. Foi um preço alto, mas foi uma troca justa. Agora tem uma nova história. Sou só eu, a estrada e o silêncio. E dessa vez, o silêncio não custa caro. É de graça.